E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, nós veremos mais uma vez em ação aí o sétimo campeão mundial, Vassili Smyslov. A galera aí já deve estar pensando, pô, a série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer, agora virou série Partidas do Smyslov que todo enxadrista deveria conhecer, né? Mas, não tenho culpa, o cara jogava muita partida instrutiva, então a gente vai ter que dar uma olhada. Essa partida foi jogada no Campeonato Mundial de 1948, foi a única vez em que o título do campeão mundial foi decidido por um torneio, por causa da morte do Alekhine. Se eu não me engano, o Alekhine tinha falecido em 1946, enquanto ele ainda era o campeão mundial. Ou eu tô confundindo tudo. Algo assim. Talvez errei a data. Enfim, pode acontecer. Mas, bom, esse torneio foi o que decidiu quem seria o campeão mundial após a morte do Alekhine. Foi um torneio vencido pelo Botvinnik, mas tinha todos os melhores jogadores do mundo, né? E saíram muitas partidas muito boas. Uma delas foi essa partida Smyslov e Reshevsky, e, e a gente vai entender por que eu gosto muito dessa partida nos momentos mais importantes dela. Mas é uma partida muito instrutiva, onde mais uma vez a gente vê em ação a habilidade do Smyslov de entender como utilizar da forma correta as trocas no tabuleiro. Essa partida foi E4. O Smyslov abriu com peão ré. Aqui o Smyslov tinha um estilo muito versátil. Ele jogava E4, peão dama, inglesa, jogava de tudo. E não gostava muito das posições super teóricas. Ele era muito criativo, sempre achava novos caminhos. E5, cavalo F3, cavalo C6. Temos uma Rui Lopes aí, bispo B5. A6, bispo A4. E o Reshevsky joga D6 aqui. As posições com D6 elas foram muito jogadas na época do Steinitz, principalmente no match Steinitz e Lasker. Teve bastante aqui o D6 direto, que era conhecida como a variante Steinitz. Mas a gente pode incluir o A6 aqui também. Bispo A4 e D6, a chamada variante Steinitz diferida e um lance depois, né? O D6 ele já cria uma pequena ameaça por parte das pretas. Então eu já vou fazer aqui um pequeno exercício para vocês pensarem qual que é o lance certo para as brancas aqui, principalmente quem joga E4. Bom, eu coloquei isso como uma pequena questão, porque principalmente quem não tem muito conhecimento das posições, quem tá começando a jogar Rui Lopes, às vezes pensa que a ideia do D6 é preparar um bispo G4. Então muita gente, por causa disso, chega à conclusão que o lance aqui tem que ser um H3, para evitar o bispo G4. Só que não é isso. O D6, ele prepara B5, bispo B3 e cavalo A5, pegando o bispo das brancas, o famoso bispo espanhol aí. Por que joga D6 primeiro? Pra deixar E5 protegido. Senão o peão de E5 tá caindo na hora que joga cavalo A5, né? Então o D6 ele prepara isso. É um lance meio sutil, assim, se você não sabe que a ideia é prender o bispo das brancas. Então aqui a gente vê que mesmo depois de bispo D5, C6, o bispo continua preso. Isso não é o fim do mundo, claro, mas você perde o par de bispos e perde o bispo de casas brancas, que é uma peça bem importante. Então, na verdade, a jogada correta aqui depois de D6 é C3. Aqui foi cavalo E7, né? O cavalo geralmente está mais ativo em F6, mas cavalo E7 aqui foi uma variante que começou a ser jogada nesse torneio pelo Keres, pelo Paul Keres. Smyslov faz D4, então já que o preto não está pressionando o centro, e bispo D7. Evitando D5, né? Defendendo a cravada e tal. Ele faz bispo B3 aqui, ainda o Smyslov tentando explorar, né, a abertura escolhida pelas pretas, aí o setup das pretas. Ele cria uma ameaça muito chata já, que é cavalo G5. Aí foi H6, para evitar o cavalo G5. Cavalo BD2. O Reshevsky aqui, cavalo G6. Cavalo G6, ele tem essa, né, ele quer desenvolver de um jeito que parece um pouco mais passivo, mas a ideia é justamente reforçar o ponto E5. E aí cavalo C4. Parece até um pouco difícil de entender, né? O jogo das brancas de atrasar o rock e tal, de não rocar rápido. Mas o ponto é que ele quer manobrar esse cavalo para D5. A gente vai ver que tem um ponto importante nessa ideia aqui, né? Que esse cavalo vai ser muito chato em D5.
E isso é possível, claro, porque as pretas não desenvolveram um cavalo pra F6, que seria o mais normal. Então ele já quer levar um cavalo pra D5, que é uma casa mais ativa. Bispo E7. E agora ele faz roque. E as pretas fizeram roque também. Jogou cavalo E3. Continuando aí a jornada, né? O cavalo pode vir... Na verdade, esse cavalo pode vir pra D5 ou pra F5. Mas foi bispo F6. E aí cavalo D5. Aqui o Reshevsky joga torre E8. E apesar de tudo, apesar de assim, a posição das pretas não parecer perfeita, né? Porque o cavalo de G6 ali não tá tão bem colocado, a gente não consegue encontrar umas ideias ativas pra esse cavalo, parece sólido, como qualquer posição de E5. Porque as pretas defenderam bem o ponto E5, ele tá bem reforçado. Inclusive, nessa posição é interessante porque o ponto E5 ele é o ponto mais forte da posição das pretas, né? O peão de E5. Ele tá defendido por uma peça, uma, duas, três, o cavalo ali, quatro, cinco peças das pretas. Então ele tá muito reforçado. Isso parece dar uma sustentação pro centro preto. Mas o Smyslov toma uma decisão aqui que, a princípio, ela parece inofensiva. Se a gente for pensar, se a gente bater o olho assim, parece que é inofensiva. Ele joga D por E5. Essa é uma troca que geralmente eu não recomendaria. Em várias posições assim, eu acho que costuma ser uma concessão das brancas. Por um fato simples. As brancas têm dois peões no centro e as pretas só têm um. Então isso significa que as brancas têm um pouquinho mais de espaço no centro. Quando você troca, você dá a chance do adversário retomar de peão e aí fica um peão para cada lado. Então, a não ser que as brancas tenham como pegar a coluna D ou alguma outra ameaça concreta, alguma outra ideia concreta em mente, isso geralmente ajuda a resolver os problemas de espaço das pretas. Mas, aqui é um ponto importante pra gente lembrar o seguinte: tem um se ali, né? Se as brancas não tiverem uma ideia muito forte, isso faz com que as brancas percam um pouco do espaço no centro aí, dessa vantagem de espaço. Só que nenhuma regra no xadrez, nenhum conceito, ele é absoluto. Ele se aplica em 100% das vezes, em 100% das posições. Muitas vezes, os conceitos podem ser quebrados, né? Quebrados entre aspas, baseado em análises concretas. Então, o Smyslov, apesar de ser um jogador de um estilo bastante posicional, bastante limpo, que eu já falei isso em outras aulas também, né? De como as partidas dele seguem uma lógica muito bonita. Ele era um jogador que estava sempre calculando as posições e tinha mesmo nas mais complexas, ele tinha um cálculo muito bom. Aqui é um exemplo, ele percebe que D por E5 é um lance que cria problemas concretos para as pretas. O primeiro problema é que não dá para tomar de peão aqui. Por quê? Isso abre a coluna D e ele pode explorar essa abertura jogando cavalo por F6. Agora, as pretas não podem retomar de dama por causa de dama por D7 caindo uma peça. Ganhando uma peça. Ou seja, tem que retomar de peão. Mas além da estrutura ficar horrível agora, já tá caindo H6 lá. Então, ganha um peão. Então o primeiro ponto que ele percebe é, opa, não dá pra ele retomar de peão, ele tem que retomar de peça. Próximo ponto é, com qual peça? Faz sentido retomar com o cavalo de G, né? Aliás, eu diria que essas são as duas recapturas mais naturais, mais lógicas. Ou de peão, para ter um peão no centro, não funciona, a gente já viu que perde material. Ou com o cavalo de G, porque o cavalo de G parece ser a pior peça das pretas aí. Ele não tá tão legal em G6. Mas agora ele pode tomar de novo. Não vai poder tomar de peão do mesmo jeito. Bispo toma E5. Só que as pretas não conseguiram manter o controle, né, do centro, então. Aqui as pretas não conseguiram ficar com o peão em E5. E como que o branco pode explorar isso? Jogando de forma ofensiva. F4, bispo F6 e E5 agora. E de repente ele já tá explodindo a posição, né? Ó a ação combinada da torre e do bispo ali colocando pressão em F7. D por E5 já é uma tragédia, cavalo toma. Não pode nunca tomar de dama, tem que tomar de peão. E aqui dama H5. Um ataque matador, né? Caindo F7, caindo H6. Coluna F abrindo. Então joga bispo E7. Mas agora dama H5. Já começa a colocar uma pressão em F7 ali, imperceptível. Bispo E6. Parece que as pretas estão se defendendo. Mas agora as brancas continuam com bispo E3. D por E5 e torre AD1. Então ele já... Pra gente ver que tem um cálculo complexo, um cálculo profundo por trás da decisão de tomar em E5. Ele já estava de olho nessa posição, inclusive disposto a sacrificar um peão para ter iniciativa. Mas o fato é que agora todas as peças das brancas estão jogando, né?
as torres, os bispos, a dama, pressão na ala do rei, pressão no centro. E como que as pretas vão se defender de tudo, né? Não tem como, é uma iniciativa muito forte das brancas aqui. Ele dá a seguinte linha. Bispo D6, para fechar a coluna D, faz sentido. E aí, F5, bispo toma D5, bispo D5. Ataque muito forte aqui em F7 e F6 chegando também, né? O único jeito de parar tudo, dama F6. Mas as brancas seguem aumentando a pressão, G4, com a ameaça muito forte de G5, que ganha a dama das pretas. Bispo E7, evita G5, mas aí H4. Renova a ameaça de G5. O único jeito é tomar em H4, o único jeito de não perder na hora, né? Mas aí cai F7. Troca as damas e perde uma qualidade o preto. Essa seria a melhor defesa, né? Depois de tomar em G5, em E5 de cavalo. Só que essa variante, ela mostra pra gente que não dá pra tomar de cavalo em E5, cavalo de G. E também não dá de peão. Tomar com o cavalo de C seria parecido. Mas aí o que as pretas têm que fazer então? Bispo toma E5. Mais ou menos forçado, pelo que a gente viu. E agora ele pega o par de bispos. Então, graças à troca em E5, parecia uma troca inofensiva, né? Mas quando a gente começa a aprofundar o cálculo, a gente percebe que as pretas são obrigadas a fazer uma concessão, a dar o par de bispos nessa posição. Mas o que o Rechavsky pensou? Tudo bem, porque agora eu retomo de peão, mantendo o controle do jogo, né? E ele não tem esse avanço F4 aqui tão facilmente. Se avançar agora eu troco e a posição continua sólida. Porque depois vem um cavalo das pretas para E5, aqui fica numa casa excelente. Só que o Smyslov ele conseguiu os 2 bispos, né, nessa troca, e o cavalo já tá na posição ideal ali que ele queria, em D5. Então ele pode continuar melhorando as peças, buscando um bom desenvolvimento. Dama F3, já tá colocando uma pressão em F7 ali. Bispo E6. Torre D1, incomodando, né? E jogou bispo toma D5. Parece que não, mas isso aqui já tava um pouco chato. Primeiro que não tem uma casa tão boa pra essa dama. Se a gente for prestar atenção aqui, não tem uma casa legal pra dama. E ele tá com uma ameaça, já que é bispo toma H6. Quando G por H6, cavalo F6 e ganha a dama. Então o Rechavsky meio que teve que abrir mão do outro bispo também. Torre por D5. E dama E7. Apesar de tudo, né, simplificações podem ajudar as pretas a lidar com o problema do espaço aí, que tá um pouco mais restringida a posição das pretas. Então ele pensou, beleza, eu vou abrir mão do par de bispos, mas eu consigo me organizar rápido. E depois trago a torre pro jogo, né, que é a última peça que falta. Então esse é outro ponto que eu quero que vocês pensem aí, tentem descobrir qual é a melhor jogada para as brancas, o que o Smyslov jogou agora. Bom, com certeza a torre AD8 é o próximo lance que as pretas querem fazer, né? Então, nessas posições é interessante você tentar pensar assim, será que tem uma forma de evitar o torre D8? Uma forma direta não tem, né? A torre vai vir para D8 no próximo, não tem o que fazer. Mas você pode tentar encontrar alguma ideia interessante que torne isso mais difícil. Às vezes baseado em alguma ideia tática, alguma armadilha, para tentar dificultar os planos do adversário. E ele encontra um lance que ajuda bem nesse sentido. Melhora a posição das brancas, né? E aumenta a pressão. Dama F5. Dama F5 cria uma ameaça sutil aqui. Mas para vocês terem noção, o Rechavsky percebeu a ameaça e voltou esse cavalo para F8. A ameaça seria materializada, ela surgiria depois de torre de AD8. Aí ficaria claro o que as brancas têm em mente. Se você não tinha pensado em dama F5, você pode tentar descobrir agora qual que é a armadilha que o Smyslov colocou aqui. Bom, a ameaça, ela envolve uma pressão aqui em G6 e a diagonal também. A cravada, né, do peão de F7. Ele conseguiu perceber que tinha algumas ideias táticas baseado nisso. Mas não é torre por D8 e dama por G6. Esse aqui falha porque as pretas têm torre D1. É um contragolpe aí, né? Entrega a torre em D1, mas depois pode tomar a dama em G6. Porém, dá pra gente melhorar a ideia. Jogando primeiro, bispo toma H6. Porque aí a torre de A1 já protege a primeira fila. E depois de G por H6, aí sim, torre por D8 e dama por G6 ganhando, né? Ganha até o peão de H6 também e a partida. Então é interessante perceber como o Smyslov era um jogador que conseguia combinar bastante a vantagem posicional com ideias táticas para manter essa vantagem, né? Para dificultar o jogo do adversário,
para não tornar tão fácil para o adversário se livrar desse aperto posicional que ele criava nas partidas. Então foi cavalo F8, daí bispo E3. Agora tem uma ameaça bem forte também desse bispo vir para C5, né? E deixar a dama meio incomodada ali em E7. Por isso ele joga cavalo E6 primeiro. Tenta melhorar o cavalo que tá em G6 ali faz bastante tempo, né? Torre A D1. Torre E D8. E G3. Até aqui tudo ok, né? As brancas têm uma pequena, porém bastante agradável vantagem estratégica. Ele tem o par de bispos bem colocados, né, nas posições, controlando os dois cavalos das pretas, que não estão muito ativos, e tem pressão na ala do rei e na coluna D. Então, a posição das pretas ainda é um pouco sólida. O Reshevsky não devia estar tão preocupado ainda, mas ele precisava achar uma forma de continuar, né, de tentar neutralizar essa pressão das brancas. E ele decidiu tentar fazer isso com torre D6, que faz muito sentido, porque ele quer dobrar na coluna. Ele quer dobrar e, eventualmente, tentar preparar um C6 aqui para expulsar a torre de D5 logo ou forçar as trocas. Aqui o Smyslov usou uma outra ideia de mudar a estrutura de peões. A gente viu lá atrás que ele trocou em E5 na hora certa e pegou uma estrutura um pouco superior no centro. Pegou o par de bispos, né, contra o par de cavalos. Agora, vendo que as pretas querem jogar torre D8, ele joga torre por D6 primeiro. E aí, traz o peão das pretas para D6. Mas ele já tá criando um alvo, né? A ideia dele é deixar o peão de D6 fixado ali como um alvo de ataque na coluna D. Vamos ver como que isso funciona. Primeiro ele jogou dama G4, ameaçando o bispo toma H6. Claro. As pretas tiram o rei para H8. E agora tem um lance forte para as brancas. Então, jogam as brancas, mais um exercício. Claro que, se der um tempo para as pretas, qual que seria o lance mais lógico aqui? A próxima jogada, né? Torre D8, com certeza. Para defender o peão de D6 e finalmente desenvolver aquela torre. Então ele joga bispo B6. Isso foi um detalhe que ele percebeu quando trocou em D6, né? Que mover o peão das pretas para D6 deixa essa casa fraca. E aí o bispo fica muito bem em B6 porque ele tira a possibilidade da torre preta ir para D8. Além disso, as brancas já têm um plano claro em mente. Uma ideia bem forte e bem direta. Que é preparar um ataque frontal contra o peão de D6. Então ele pode ou passar a dama aqui para a coluna D, ou jogar a torre em D3 e colocar a dama em D1, que é ainda mais forte, né? Deixando a torre na frente para atacar o peão. Porque se as pretas não tiverem a possibilidade de jogar a torre para D8, não vai ter como proteger o peão de D6. E aí as brancas ganham, né? E entram pela coluna. Então aqui o Reshevsky deve ter percebido que realmente a posição dele estava bem difícil. O jeito mais natural de defender D6 aqui não funciona. Que era torre C8. E aí vamos supor torre D2. Cavalo B8. Tem que dar uma reorganizada, né? Dama D1 e torre C6 agora. Só que aqui as brancas têm bispo A7. O único é cavalo D7 e aí bispo D5. A torre não consegue ficar protegendo D6. Torre C7, bispo toma E6 e depois torre por D6 e as brancas ganham. Simplesmente. Então ele tentou fazer essa defesa de uma outra forma. Jogando cavalo B8. Primeiro, vamos entender qual é a razão lógica desse lance, né? Ele quer jogar cavalo D7 mesmo. Então, se as brancas fazem aqui, por exemplo, torre D2, agora ele tem uma versão melhorada da linha anterior. Cavalo D7, bispo E3. Dá até para as pretas tentarem defender D6 de outra forma, né? Por exemplo, cavalo F6 e depois cavalo... É que aqui tá caindo E4 também, né? Cavalo F6 já ataca E4, mas digamos que dama D1 tem até cavalo E8. Ele poderia tentar se defender de outras maneiras. Ou até jogar cavalo C5 também, que já elimina o bispo de B3. E com o cavalo em C5 é mais tranquilo de jogar torre D8. Não vai ter tanto perigo, né? Porque o bispo não tá mais em B6. Então, a ideia é bem clara. Passar o cavalo para D7, ganhar um tempo em cima do bispo de casas pretas e depois poder manobrar esse cavalo para defesa. Mas quando a gente olha essa posição, né? Tipo, visualmente falando, parece que tem alguma coisa estranha. Vocês vão concordar com isso. Que a torre e o cavalo voltou pra casa inicial e a torre tá ali em A8 ainda, né? Se essa torre tivesse, sei lá, em F8, a gente falaria, tá beleza, né? As pretas estão coordenadas, mas com a torre em A8 parece um pouco de tempo desperdiçado, né? Você voltar o cavalo pra casa inicial.
Então o Smyslov percebe aqui que ele tem que achar uma forma de tentar aproveitar esse desenvolvimento ruim das pretas. Só que como o preto já tá jogando cavalo D7 no próximo lance, isso precisa ser feito de uma forma bem rápida e direta. Porque se ele der mais um tempo, o cavalo vem pra D7 e ataca o bispo. E aí já todas as peças das pretas são coordenadas de uma forma bem harmônica e entram no jogo. Então ele usa, né, aquele bom senso lógico dele pra tentar entender qual que é a forma mais direta das pretas explorarem, das brancas explorarem essa vantagem posicional que tem nesse momento. E aí ele encontra uma resposta concreta pra isso, jogando bispo toma E6 primeiro. Esse é o primeiro ponto, se desfazendo desse bispo aí que tava até agora, desde o começo da partida em B3, né? Com o objetivo de manter uma pressão no campo das pretas. Bom, o primeiro ponto é bem evidente, não pode tomar em E6. De dama. Ok, cai D6, então toma de peão. Mas até aí não parece tão preocupante, né? Porque ele continua tendo a ameaça de cavalo D7. A ameaça de reorganizar o jogo das pretas com cavalo D7. E até parece que isso ajudou um pouco o preto, né? Reforçando ali os peões centrais. Mas a próxima jogada das brancas, ela cai como uma bomba no jogo, na defesa das pretas aí. Então, jogam as brancas. Como eu já comentei, né, no começo dessa aula, e também já falei em outras, o Smyslov era um jogador que entendia muito bem sobre trocas de peças. De uma forma muito sutil, ele conseguia perceber em qual momento quais trocas eram corretas e que ajudavam a posição dele ou que pioravam a do adversário. A gente já viu isso aqui nessa partida em vários momentos. Primeiro na hora que ele troca em E5, né, os peões no centro. Depois quando ele troca as torres em D6 para criar um alvo na posição das pretas, que tá aqui inclusive até agora o peão de D6. Mas pra mim esse é o momento mais importante. Primeiro ele troca o bispo pelo cavalo de E6 e depois ele joga dama H4 nessa posição. Dama H4 é um lance absolutamente brilhante. Mas essa ideia, ele precisava primeiro trocar em E6 mesmo. Porque se ele jogasse dama H4 direto, as pretas teriam cavalo G5, criando um contragolpe aqui, uma contra-ameaça, né, em F3. Então, de novo, ganha um tempo o preto criando esse contra-ataque e depois ele continua com o cavalo D7. E aí a posição ainda tá sob controle. Mas quando ele troca em E6, ele força, né, a captura de peão. E agora vem dama H4, um lance bem surpreendente, né, porque é o tipo de troca que a gente não considera durante uma partida. Você propor uma troca de damas em H4 ali, dobrando seus peões, né? Parece muito estranho, parece estrategicamente totalmente errado, dobrando seus peões saindo do centro ainda, na coluna da torre. Mas essa é a forma mais efetiva de explorar o jogo das pretas. Porque quando ele troca em E6, depois troca em H4, se as pretas trocam aqui, as peças que sobram das pretas não estão jogando. E ele não tem como evitar agora a perda do peão em D6. Fora isso, as brancas continuam dominando a coluna D, então é muito mais fácil depois de pôr a torre na sétima aqui, de continuar pressionando a estrutura das pretas, e vai cair mais um peão no mínimo, vai ficar pelo menos com 2 a menos. Por exemplo, se joga cavalo D7, torre toma, cavalo B6 e torre B6, é um final de torres completamente sem esperança para as pretas, né, por causa dos ataques em B7 e E6. Então, é brilhante a ideia de trocar primeiro em E6 e depois continuar com a troca de damas, porque isso desmonta a defesa das pretas, né? Troca as duas peças de defesa das pretas que estavam sendo mais úteis até o momento. O Reshevsky, percebendo isso, tenta remediar a situação com dama D7, mas dama D8, forçando mesmo essa troca. Dama por D8, bispo D8. E aqui, se cavalo C6 ganha um tempo em cima do bispo, mas ele volta para B6, né? E vai cair D6 logo em seguida. Então foi cavalo D7. E o Reshevsky, percebendo que tá saindo do controle a posição, começa a tentar forçar simplificações para levar para um final onde ele tem as chances, né, de jogar por um empate. Então os próximos lances eles são mais ou menos forçados, o que acontece. Bispo C7, daí foi cavalo C5, contra-atacando em E4. Ele toma de torre em D6, torre C8, bispo B6. E aí foi cavalo A4, torre por E6, cavalo por B2, torre por E5. Se torre por C3, bispo D4. E quando torre C2, torre E7 é um desastre também para as pretas, né? Caindo tudo ali, B7 e G7. Então foi cavalo C4, torre E6. Ele toma em B6, então rolou essa simplificação. Torre por C3, torre por B7 e torre C2. E fica esse final, né? O Reshevsky ele ainda conseguiu uma posição onde ele perde só um peão, porque ele vai recuperar o de A aqui. O problema é que nessa posição
O peão de A6, ele meio que atrapalha as pretas. Ele mais atrapalha do que ajuda, porque a torre das pretas vai ter que ficar defendendo esse peão pela frente, que não é o ideal. Nos sinais de torre, o ideal é que a torre esteja atrás do peão. Então, na prática, é como se o Smyslov tivesse 2 peões a mais. Porque o de A ele é meio irrelevante, ele vai acabar caindo uma hora. E na ala do rei ele tem 2 peões a mais. Então a técnica desse final é muito simples para as brancas ganharem, mas ainda assim é bem interessante. Ele joga H4, torre por A2, rei G2, ele tem que estar pronto para defender o peão de E4 aqui, né? Se vier um torre A4 ou torre E2, por exemplo. Ele foi A5, ele faz H5. É um lance técnico típico nessas posições. Você fixa os peões adversários e deixa o rei também meio preso, né? O rei não pode vir para G6, por exemplo. Mas a torre na sétima corta completamente, aí deixa o rei das pretas totalmente passivo. Então foi A4, ele põe a torre atrás do peão, rei G8, G4, e agora vai avançando os peões da ala do rei calmamente e juntos, né? Para o rei apoiar também o avanço dos peões. A3, rei G3, torre E2, F3, ele não vai trocar o peão de A pelo de E, lógico. Torre A2 de novo, rei E3, F8, F3, vai avançando na calma, torre A1 e rei F4. Aqui o único ponto é o seguinte, quando joga A2, essa torre ela vai acabar tendo que abandonar o peão em algum momento. A única coisa que as brancas têm que tomar cuidado é pra não deixar essa torre saindo com cheque. Então não vai fazer um lance tipo rei G3 aqui, permitir torre G1, né? Mas esse é o único cuidado que as brancas têm que tomar. Então o Smyslov deixa o rei ali, né? O rei tá protegido pelo peão já. Ele faz E5, aí o rei voltou pra G8, rei F5, e as pretas já têm que abandonar o peão de A2, porque senão o rei vai entrar em G6 ali, vai dar mate. Torre F1, torre por A2, torre por F3. Como ele já avançou esse peão até E5, ele tá controlando a casa F6, então o rei pode entrar mesmo em G6. F8, torre A8. Tava ameaçando mate, né? E se jogasse torre F8, torre A7, e cai G7, cai H6, também cai tudo. F8, torre A8, rei E7, torre A7. E pronto, né? Vai cair G7, vai cair H6. E as brancas estão completamente ganhas no final. Então, essa partida eu acho muito instrutiva. A técnica da conversão ali no final de torres é bem legal pra ver também, mas é um pouco mais fácil. Realmente, o ponto alto é como o Smyslov entendeu os momentos importantes ali, onde mudanças na estrutura e trocas de peças começaram a dar uma vantagem estratégica muito grande para as brancas, né? Primeiro, através de uma mudança oportuna na cadeia de peões, ali no centro, com D por E5, ele consegue pegar o par de bispos. Depois, ele força uma troca, de novo mudando a estrutura em D6, para criar um alvo na posição das pretas. E por fim, o momento decisivo ali, o mais legal, é quando ele troca, né, as peças de defesa das pretas e ganha ao final com uma bela técnica. Então, essa partida eu gosto muito, ela é bastante posicional, mas eu acho que dá pra aprender bastante aí sobre mudanças no centro, trocas de peças, que era um ponto bem forte do jogo do Smyslov aí, que fica claro, né, nessa partida. Então é isso, pessoal. Essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdo assim de xadrez. Deixa nos comentários aí o que você achou, se você gostou da partida, se você já conhecia, se não conhecia. Sugestões também de partidas pra gente colocar na série, que a gente vai se falando por aí. Então valeu, pessoal, e até a próxima.